Olá pessoal, espero que estejam todos bem, estejam animados para mais uma aula do nosso curso Pronto Jus, o curso que vai com você até a sua aprovação na prova da OAB em Direito Penal. Antes de começarmos nossa aula, eu gostaria de comentar algo com você rapidinho. Na verdade é um texto, uma passagem bíblica bastante conhecida, talvez você já a conheça, que é a passagem da luta entre Davi e Golias. Nessa passagem, a Bíblia descreve uma batalha, uma guerra entre dois povos, o povo de Israel e o povo dos filisteus. O exército dos filisteus, eles fazem uma proposta de guerra para o povo de Israel, que era o povo de Davi. Faz a seguinte proposta: olha, para que não haja tanta matança entre nós, entre os nossos soldados, vamos fazer o seguinte: um soldado nosso contra um soldado de vocês. Essa situação, essa ideia aparece bem clara, bem nítida no filme Troia, que com o Brad Pitt. Quem assistiu vai se lembrar dessa cena. Muito bem, só que o seguinte, o soldado do exército filisteu, ele era enorme, ele era praticamente um gigante. E todo mundo do exército de Israel olhava e tinha medo, não queria enfrentá-lo. A perspectiva deles era, eles olhavam e diziam: meu, é muito grande, não tem como vencer. Muito bem, chega um rapazinho, que é o Davi, que não era soldado, e ele olha e diz: meu, ele é muito grande, não tem como errar. A perspectiva de Davi era diferente da perspectiva do povo de Israel, dos demais soldados. Muito bem, Davi, ele não vai com espada, ele não vai com lança, não vai com escudo. Ele pega uma tiradeira, uma faixa de tecido ou de couro, provavelmente. Ele pega algumas pedras e ele vai até o gigante, pega a pedra, gira e atira e acerta bem na testa do Golias, que cai. Aí Davi chega, corre, pega a espada de Golias e arranca a cabeça e a vitória. Leia essa passagem na Bíblia, que é bastante interessante, dá para você tirar algumas mensagens para a sua vida. Muito bem, aqui no nosso contexto de prova da OAB, muita gente olha para a prova da OAB e diz: meu, é muito difícil. Não tem como resolver, não tem como acertar. Tem muita coisa que tem que ser pedido, eu não vou lembrar na hora. Mas eu gostaria que você tivesse a perspectiva, e espero que, se você está acompanhando o curso, está assistindo às aulas, se você já assistiu os outros módulos, e se você está já nessa aula, chegou até aqui, está prestando atenção, está vendo o material de apoio, está analisando a apostila, eu espero que você esteja conseguindo ver que realmente ele é muito grande. Só que também o examinador, ele deixa muito explícito aquilo que você tem que alegar, aquilo que você tem que pedir. Então, não tem como errar. Agora, Davi, ele foi prudente. O que ele fez? Ele não foi somente com uma pedra, ele foi com algumas pedras. Por quê? Caso ele errasse a primeira, ele teria a segunda. Então, espero que você esteja sendo prudente também. E o que é ser prudente no nosso contexto? Não queira ir para a prova dando somente uma lida no material. Você tem que ler, reler, revisar, estudar, acordar, está cansado, desanimado, de novo, acorda, lê, relê, estuda e com certeza você terá sucesso, você conseguirá passar na prova da OAB em Direito Penal. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Mais uma questão, nós estamos já no exame de número 21. E nós vamos para a primeira questão já. Mas vamos lá para... Ui, eu falei. A MM, ela não quer aparecer, eu esqueci, falei bom, mas não dá para saber se é Marina, se é Marcela, se é Mariana, se é Maria. Então fica no vamos lá para a tela. Paulo e Júlio, colegas de faculdade, comemoravam juntos na cidade de São Gonçalo o título obtido pelo clube de futebol para o qual o primeiro torce. Não obstante o clima de confraternização, em determinado momento surgiu um entrevero entre eles, tendo Júlio desferido um tapa no rosto de Paulo. Apesar da pouca intensidade do golpe, Paulo vem a falecer no hospital da cidade, tendo a perícia constatado que a morte decorreu de uma fatalidade, porquanto, sem que fosse do conhecimento de qualquer pessoa, Paulo tinha uma lesão pretérita em uma artéria, que foi violada com aquele tapa desferido por Júlio e causou sua morte. O órgão do Ministério Público, em atuação
exclusivamente perante o Tribunal do Júri da Comarca de São Gonçalo, denunciou o júri pelo crime de lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Considerando esta situação narrada e não havendo dúvidas em relação à questão fática, responda na condição de advogado de júri. Mas volta aqui para mim, olha aqui para mim. Mas, para quem não sabe, é a nossa técnica de vídeo, ela não quer aparecer, mas um dia eu vou fazer ela aparecer perante as câmeras. Ela não quer nem que o nome dela apareça, então, mas a hora que eu falar mais, eu estou falando com a nossa, né, técnica de vídeo aqui, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, a questão aqui envolve dois temas. Você vai ver que todas as questões que nós vamos abordar nessa aula aqui, como vem sendo a tradição das provas formuladas pela FGV. O examinador coloca uma questão dividida em duas partes. Uma parte, ele quer saber conteúdo relacionado ao direito material, ou seja, o direito penal. E a segunda parte, ele quer saber a respeito de direito processual. É uma questão sobre algum instituto relacionado a direito processual. Então você perceberá que todas as questões têm esta dinâmica. Direito material em uma parte, direito processual em outra. Não importa, às vezes o processual vem na primeira parte, às vezes na segunda, e a mesma coisa com o direito penal. Muito bem, essa questão aqui envolve dois institutos. Primeiro, a questão da competência para o julgamento perante o Tribunal do Júri. E você sabe que a competência do Tribunal do Júri é para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os conexos. Somente crime doloso contra a vida e crime conexo. Crime doloso contra a vida, homicídio, aborto, infanticídio e induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Somente esses quatro. E os conexos. Por exemplo, a pessoa mata a pessoa e depois de alguns minutos ele vai lá e subtrai o relógio. Veja você, não é latrocínio que eu estou falando. A pessoa não matou para subtrair. Ela matou e depois ela estava indo embora, falou, poxa, eu vi que aquele cara lá que eu matei, que eu estava com raiva dele, ele tinha um relógio bacana. Ele volta e pega o relógio. São dois crimes distintos. Teve o homicídio e posteriormente o suicídio, o furto, a subtração. Então, este furto também será de competência do Tribunal do Júri. Outro exemplo, a pessoa mata uma mulher, o corpo está ali, num cativeiro, sei lá o que, passa um dia, ele mantém relação sexual com aquela vítima. Então não há crime de estupro aqui, hein? Pelo amor de Deus. O que ocorreu? Ocorreu um crime de homicídio e posteriormente houve um crime de vilipêndio a cadáver, tá certo? Então este vilipêndio a cadáver é um crime conexo com o homicídio e os dois crimes serão de competência do Tribunal do Júri. Muito bem, se não é homicídio, não é aborto, não é infanticídio, não é participação em suicídio, não é de competência do Tribunal do Júri, tá certo? Então aqui nós tivemos o quê? O promotor de justiça, com a atuação perante o Tribunal do Júri somente, ele denunciou a pessoa pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Então está errado. Lesão corporal seguida de morte não é homicídio, não é de competência do Tribunal do Júri. A outra questão trazida aqui, que já é agora de direito material, diz respeito à existência de dolo ou culpa. Miguinho, lembre-se, se não existir dolo, se não existir culpa, não há crime. Se a pessoa agiu sem dolo e sem culpa, não há crime. Nunca, jamais, never, never. Então, vejam vocês, aqui na situação, a pessoa, o Júlio, quando ele pega e desfere, ele deu, do jeito que está descrito o problema, dá a entender que ele pega e dá um tapa bem leve, muito leve, no rosto do amigo dele. Muito bem, nesse tapa leve que ele dá no rosto do amigo dele, por uma fatalidade, é o que o problema traz, por uma fatalidade, ele viola uma artéria, eu acho que é isso, uma artéria que ele já tinha um problema, que a vítima já tinha um problema, e isso é que gera a morte. Ele teve a intenção de matar?
Não, então não há dolo. Ele teve a intenção de lesionar com um tapa assim, ó. Presta atenção no que eu estou falando, pessoal. Com um tapa assim, ó. A pessoa quer lesionar? Não quer. Então, não cabe aqui se falar em lesão corporal. E a questão da morte, não havia a menor possibilidade. Ele não foi imprudente, ele não foi negligente, ele não foi... ele não agiu com nenhuma das espécies de culpa. Então ele não pode ser punido também como por culpa. Outra coisa, o crime de lesão corporal seguida de morte é aquilo que a doutrina chama de crime pré-terdoloso. Há dolo na conduta e culpa no resultado. A pessoa age com dolo. Eu vou te dar um murro. Dá um murro, quero lesionar você. Dá um murro. Só que essa é a conduta, esse é o dolo, essa é a intenção. Tem a intenção de lesionar. Porém, o resultado é culposo. Vai além daquilo que a pessoa queria. Por isso, préter doloso. Préter quer dizer que é aquilo que vai além. Então, préter doloso é aquilo que vai além do dolo, vai além da intenção. Muito bem, então o Júlio ele não tinha nem dolo, não agiu com dolo, não agiu com culpa, não há que se falar em crime. Mas vamos lá para a tela. Vamos lá as possíveis formulações de respostas aqui. A. É competente o juízo perante o qual Júlio foi denunciado? Justifique. Resposta. O juízo perante o qual Júlio foi denunciado não é competente. Nos termos do artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal, combinado com os artigos 74, parágrafo 1º e 78, inciso 1 do Código de Processo Penal, o Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos a este, situação na qual o crime de lesão corporal seguida de morte, tal qual descrita no problema, não se encaixa. B. Qual tese de direito material poderia ser alegada em favor de Júlio? Justifique. A tese de direito material que poderia ser alegada em favor de Júlio é a ausência de dolo ou culpa em sua conduta. O crime de lesão corporal de morte é o denominado crime pré-terdoloso, ou seja, há dolo no antecedente, que é a conduta do agente, e culpa no consequente, que é o resultado da conduta. No caso em tela, Júlio não agiu com dolo de causar lesão, tendo em vista pouca intensidade do golpe, uma vez que não quis nem assumiu o risco de causar o resultado, nos termos do artigo 18.1 do Código Penal, nem com culpa, pois não havia possibilidade de saber da lesão em uma artéria que Paulo tinha. Muito bem, pessoal? Então, vamos lá, direto para a questão número 2, na tela. No dia 3 de março de 2016, Vinícius, sem incidente específico, foi preso em flagrante em razão da apreensão de uma arma de fogo calibre 38 de uso permitido, número de série identificado, devidamente municiada, que estava em uma gaveta dentro de seu local de trabalho, qual seja, o estabelecimento comercial Vinícius House, do qual era sócio-gerente e proprietário. Denunciado pela prática do crime do artigo 14 da Lei 10.826/2003, confessou os fatos, afirmando que mantinha a arma em seu estabelecimento para se proteger de possíveis assaltos. Diante da prova testemunhal e da confissão do acusado, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia em alegações finais, enquanto a defesa afirmou que o delito do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento não foi praticado, também destacando a falta de prova da materialidade. Após manifestação das partes, houve juntada do laudo de exame de arma de fogo e das munições apreendidas, constatando-se o potencial lesivo do material, tendo o magistrado de imediato proferido sentença condenatória pela imputação contida na denúncia, aplicando a pena mínima de 2 anos de reclusão e 10 dias multa. O advogado de Vinícius é intimado da sentença e apresentou recurso de apelação. Considerando apenas as informações narradas, responda na condição de advogado de Vinícius. Pessoal, olha aqui para mim, novamente, ó. Duas partes a questão, uma de direito material e outra de direito processual. Aqui o examinador estava com o coração peludo, tá? Aqui eu achei uma questão que você tem que estar bastante atento para você conseguir solucionar, e vou te falar por quê. Olha o que o examinador quer saber, se você consegue visualizar na situação. Eu sempre esqueço o nome do nosso cliente, eu sempre esqueço.
Vinícius, né, que ele é dono da Vinícius House. O Vinícius, ele é o quê? Ele é sócio proprietário e administrador, gerente de um estabelecimento comercial. Pessoal, porte e posse de arma. Porte e posse. Qual é a diferença? Posse ocorre quando eu tenho a arma na minha casa. Na minha casa. Posse, quando eu tenho na minha casa ou no meu estabelecimento comercial. Tá certo? Desde que eu seja o administrador. Aquele lugar é o meu lugar de trabalho. Muito bem, isso é posse. A pena é menor. Porte se dá quando? Quando eu tenho uma arma, e eu tenho, ou está comigo, não importa, e eu ando com essa arma. Tá certo? Eu ando com essa arma, por aí. Ou eu estou com a arma no meu lugar de trabalho, só que eu sou empregado. Eu não sou dono, não sou proprietário, não sou sócio-gerente, não sou gerente. Deu para entender a diferença? Então, a posse, quando eu tenho uma arma de fogo em casa ou no estabelecimento do qual eu sou proprietário ou gerente. A porte, quando eu tenho essa arma fora de casa ou em sendo no meu local de trabalho, eu não sou administrador, não sou gerente, não sou proprietário. Muito bem, o Vinícius ele era proprietário do estabelecimento. Então, o crime que ele comete é o crime de posse. Então, na questão do direito material, nós temos que pleitear em favor do nosso cliente a desclassificação do porte, que é mais grave, para posse, que é menos grave. Muito bem, isso aí não é a parte difícil, essa aí não é a parte do coração peludo, essa aí está tranquilo. A parte do coração peludo é a questão da juntada do laudo. Olha o que o examinador quer que você esteja atento. Toda vez que é juntado um documento relevante no processo, tem que ser aberta a oportunidade para as partes se manifestarem. Em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa. Vou falar de novo. Todas as vezes que é juntado aos autos um documento importante, deve ser dada a oportunidade para que as partes, acusação e defesa, se manifestem sobre esse documento, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tá certo? O que aconteceu aqui no problema? Acabou a instrução, já teve a apresentação das alegações finais pelo promotor de justiça, depois teve alegações finais pela defesa. Posteriormente, foi juntado o laudo. Foi juntado o laudo, o que o juiz tinha que ter feito? Aberto vista ao promotor de justiça e aberto vista à defesa. Gente, eu sei disso e você já entendeu. O laudo falou que a arma realmente era boa, apta a disparo. Então não ia mudar nada, eu sei disso. Por isso que o examinador foi mais coração peludo ainda. Porque se ele falasse que o laudo demonstrava que o laudo pericial apontou que a arma não era apta a disparo, você conseguiria perceber, opa, espera um pouquinho, o cara tem que ser absolvido. Mas como ele coloca que a arma é apta para disparo, você passa batida, tá tudo certo, eu vou alegar o quê com isso? Mas mesmo assim, o juiz de direito ele errou, ele deveria ter dado a oportunidade para as partes se manifestarem, como ele não deu, houve violação ao contraditório, houve violação à ampla defesa, a sentença tem que ser anulada, tá certo? Desculpa. Vamos lá, então. As possíveis respostas. Na tela. Qual requerimento deveria ser formulado em sede de apelação e qual tese de direito processual poderia ser alegado para afastar a sentença condenatória proferida em primeira instância? Justifique. Resposta. A tese de direito processual que poderia ser alegada para afastar a sentença condenatória proferida contra Vinícius é a da falta de contraditório em relação ao laudo pericial juntado após a apresentação de alegações finais pelas partes. Desse modo, o requerimento a ser formulado é de que a sentença do juiz de primeira instância deve ser considerada nula, havendo manifesto prejuízo para a defesa, o qual ficou demonstrado com a condenação do réu. B. Confirmados os fatos, qual tese de direito material poderia ser alegada para buscar uma condenação penal mais branda em relação ao quantum de pena para Vinícius? Justifique.
No caso em tela, em sede de apelação, a defesa técnica de Vinícius deverá alegar que a conduta descrita na denúncia não se amolda ao disposto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que traz a figura do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Antes, sua conduta amolda-se ao disposto no artigo 12 de referido diploma, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que prevê como crime possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, o que se verifica no caso exposto, uma vez que Vinícius é sócio-gerente e proprietário do local onde a arma foi localizada. Assim, a pena de Vinícius deverá ser fixada no mínimo do artigo 12, ou seja, em 1 ano, não 2, como foi fixada na sentença de primeira instância. Pessoal, vamos ao nosso primeiro intervalo, já já nós voltamos.